Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso sobre a linguagem de programação MQL5. Bem, na aula de hoje a gente vai entender como trabalhar com indicadores dentro de programas na linguagem MQL5, ok? Bem, os indicadores, pessoal, eles podem, na verdade, ser classificados de duas formas básicas. Existem aqueles indicadores nativos, tá? E além dos indicadores nativos, existem os chamados indicadores customizados. Tudo bem? Qual é a diferença entre um indicador nativo e um indicador customizado? Pessoal, o indicador nativo é aquele indicador que, digamos assim, já vem dentro da própria plataforma MetaTrader. Tudo bem? Já o indicador customizado é aquele indicador desenvolvido por terceiros, ou de forma comercial, ou de forma proprietária, tá? Então, assim, são os dois indicadores básicos, tá? Então, dependendo do tipo de indicador com o qual você quer trabalhar, nós temos assim formas diferentes de trabalhar com cada tipo de indicador, ok? Trabalhar com indicadores nativos é razoavelmente mais fácil. Com indicadores customizados existem alguns macetes, digamos assim, que a gente vai precisar entender como utilizar esses macetes, ok? Então, vamos lá, começando pelos mais fáceis, né? Começando pelos indicadores customizados. Bem, para a gente poder entender quem são esses indicadores customizados, a gente vai dar uma olhada aqui agora rapidamente na documentação, tá? Então, mql5.com, pt, docs indicators, tá? Quando você acessa, né, pessoal, essa rota docs indicators aqui do site, vocês vão ver vários indicadores técnicos que são nativos da plataforma MetaTrader 5, tá? Quais são esses indicadores? Alguns exemplos, né? ADX, Alligator, ATR, bandas de Bollinger, CCI, por aí vai, envelopes, Ishimoku, média móvel e por aí vai, MACD, Parabolic SAR, tudo bem? Então esses indicadores aqui, como eles são indicadores muito comuns, né? Quando todo mundo está começando a entender sobre análise técnica, é muito comum a gente fazer uso de todos esses indicadores, né? Então, como são indicadores muito comuns, a própria MetaQuotes, ela já fez o quê? Já embutiu esses indicadores dentro da própria documentação e dentro da própria linguagem de programação, ok? Então, vamos colocar um em cada lado aqui para a gente poder entender como funcionam os indicadores nativos, tá? Para a gente poder entender, pessoal, como funcionam os indicadores nativos, vamos primeiro entender como funcionam indicadores de maneira geral, tá? Então, todo indicador, ele vai ter um chamado manipulador, ou simplesmente handler, né, de indicadores, e todo indicador, ele também vai ter o que a gente chama de buffers de indicadores, tá? Então, no primeiro momento, vamos só entender essas duas coisas. De novo, quando a gente trabalha com indicador, é importante que a gente defina quais são os handlers e quais são os buffers de cada indicador. Então, qual é a regrinha de ouro, pessoal? Todo indicador possui um único handler, tá? Porém, pessoal, buffers de indicadores pode ter um ou mais, tá? Existem até indicadores aqui que não possuem nenhum buffer, tá? Mas via de regra, pessoal, todo indicador só tem um handle. Agora, um indicador, ele pode ter inúmeros buffers. 1, 2, 3, 4, 10, enfim, tanto faz, tudo bem? Então, a regrinha de ouro é que a gente precisa, para cada indicador, definir quem é o handle daquele indicador e quem são os buffers. Handle é um só, buffers podem ser vários, tudo bem? Então, vamos lá. Imaginem vocês que a gente queira trabalhar com o indicador ADX, por exemplo, tá? Então, olhando aqui na documentação, né, o indicador ADX, ele tem uma função nativa na linguagem de programação MQL5 chamada IADX, tá? Então, a gente vai clicar nesse link IADX e a gente vai agora abrir a documentação. Então, abrindo a documentação, nós vemos agora algumas coisas interessantes, tá? Primeira coisa que eu queria que vocês percebessem, né? Da documentação, nós temos aqui o seguinte, olha, o IADX é uma função, portanto já foi trazida de forma nativa para dentro da plataforma, tá? Do tipo inteiro, com 3 argumentos. Quais são os argumentos? Nós temos aqui, ó, dentro do escopo da função, da lista de argumentos da função, nós temos aqui 3 argumentos. String, qual é o ativo? E num time frames, qual é o time frame daquele ativo? E int,
ADX period, ou seja, qual é o período do ADX, tá? Então, qual é a relação entre essa função e ADX e essas duas regrinhas que eu estou colocando aqui para vocês? Olha, handles e buffers, tá? Bem, a gente vai ver, pessoal, um pouquinho mais para baixo, também o código-fonte do indicador ADX. Eu vou ensinar vocês aqui como que a gente lê esse código-fonte para a gente poder, só de bater o olho no indicador, quais são os buffers desse indicador, tá? Inclusive, pessoal, nós já temos aqui uma diquinha no próprio código-fonte dizendo o seguinte, olha, indicator buffers 3, tá? Então, nós temos aqui a seguinte informação. O indicador ADX, tá? O indicador ADX, ele tem um único handle. Mas o indicador ADX, pessoal, ele tem um total de 3 buffers, como mostra, né, o próprio código-fonte do indicador ADX, tá? 3 buffers e um único handle. Então, nesse caso, quando a gente for trabalhar com ADX, nós temos aqui que fazer as 3 coisas, tá? Então, vamos entender. Trabalhando com o indicador ADX, primeiro eu vou definir que é o handle do indicador, tá? Então, todo indicador, pessoal, o handle de um indicador, ele é do tipo inteiro, sempre. Então, anotem as regrinhas, pessoal. Todo handle de indicador é do tipo inteiro. Então, vamos colocar aqui rapidamente os macetes, né? Então, regras. Quais são as regras? 1. Todo handle de indicador é do tipo int, do tipo inteiro. Tudo bem? Segunda regra, indicadores podem possuir múltiplos buffers. Tudo bem? Então, todo handle é do tipo int e os indicadores podem possuir múltiplos buffers, tá? Como é o caso aqui, que são 3. Bem, o handle do indicador, ele precisa ter um identificador, né, que seja fácil para relacionar com qual indicador nós estamos trabalhando, tá? Então, no caso do ADX, eu vou colocar o seguinte, ó, ADX handler, tudo bem? Então, o que acontece? Eu estou aqui, pessoal, declarando, né? Então, o handle, né, o handler, tanto faz, né? O handler, traduzindo, pessoal, para quem não conhece a palavra handler em inglês, significa manipulador, tá? Então, manipulador do indicador significa, né, a variável, digamos assim, que nos dará acesso a todos os dados relativos ao indicador ADX, tá? Então, isso é o que a gente chama de handler de indicador, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai colocar o seguinte, ó, ADX handler é igual a invalid handle, tudo bem? Então, pessoal, o que nós estamos fazendo aqui? De novo, tipo inteiro, identificador ADX handler, para ficar fácil relacionar o handle do ADX com o ADX, né? Então a gente coloca ADX handler, ou ADX handle, tanto faz, tá? E aí, pessoal, nós estamos aqui inicializando essa variável, né, esse identificador, utilizando aqui no caso a palavra reservada invalid handle. Então aqui, vocês vão ver até uma nomenclatura aqui, uma coloração diferente, o vermelho, né, para o invalid handle, significa, portanto, que invalid handle é o quê, pessoal? Uma palavra reservada da própria linguagem MQL5. Ou seja, qual é a ideia? A ideia é que nós estamos declarando um handle de indicador, dizendo que ele é inválido. Olha só, por que a gente está dizendo que ele é inválido? Porque em linguagem de programação, o nosso intuito, o que nós queremos é que ele seja válido. Então, se na hora que eu for declarar o indicador, né, o handle, alguma coisa acontecer, algum erro ocorrer, na pior das hipóteses, ele já está declarado como sendo inválido. Então, se ele é inválido, digamos assim, eu não devo nem inicializar um programa ou um robô, por exemplo, para trabalhar com esse handle, tá? Então, tem como a gente capturar isso tudo em linguagem de programação. Mas, de novo, via de regra, é importante que a gente declare os indicadores como sendo o quê, pessoal? Inválidos, tudo bem? Então, estamos declarando ele de forma que ele seja inválido. Bem, como é que a gente faz aqui agora, então, para a gente definir o indicador? Eu vou colocar o seguinte, ó, uma vez que ele está declarado lá em cima, ele é o quê, pessoal? Uma variável global, né? Então, quem não lembra variável global, revisa lá a nossa aulinha sobre o que é uma variável global, tá? Então, aqui em cima, ou seja, ele está em cima do escopo da função start, né? Ou seja, a função start está aqui embaixo, né? Ele está lá para cima, então aqui ele é uma variável global, beleza? Então, a ADX handle é inválido. O que eu vou fazer? Dentro do escopo da minha função, eu vou colocar o seguinte, ó, ADX handler recebe, ou seja, é igual a. Aí é a hora que a gente vai fazer agora a chamada da função iADX.
Percebam que quando eu digito IADX, pessoal, ele vai ter aqui uma coloração verde. Então, todas as funções nativas de indicadores no âmbito da linguagem MQL5 e dentro do meta-editor, ele vai ter essa coloração verde. Essa coloração verde serve justamente para quê? Para identificar aquela função de acesso a dados de indicadores, beleza? Então, IADX, coloração verde, e aí olha só, quando eu abro parênteses, ele vai me pedir agora 3 parâmetros. Percebam aqui, ó, em negrito, né? Const int symbol name, ou seja, qual é o ativo sobre o qual eu quero calcular o indicador ADX. Se for o ativo corrente, você vai colocar assim, ó, underline symbol, que é uma palavra reservada, né? Detalhe S maiúsculo, né? Vírgula. Aí, de novo, o próximo argumento agora destacado em negrito. Enum time frame, ou seja, qual é o time frame onde você quer que seja calculado os dados do indicador ADX. Aí você vai colocar time frame corrente, period, tá? Underline period significa time frame corrente. De novo, né? Symbol significa ativo corrente, period significa time frame corrente. Tudo bem? E aí, o último argumento, vírgula. Qual é o período da média móvel do indicador ADX? Então, a gente vai colocar aqui ADX 14, por exemplo, tá? Fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, quando a gente faz isso, vamos entender o que a gente fez aqui, pessoal, de novo, né? A gente declara, né, o indicador, o handle do indicador como inválido, aqui na linha 12, né? E na linha 27, a gente vai fazer o seguinte, ó, aquele cara que lá em cima ele era inválido, agora eu estou alterando esse camarada. Esse camarada agora, ele vai ser quem? Esse camarada vai ser igual a o retorno da função IADX para o ativo atual, time frame atual, né, e o período 14. Aí é que vem digamos assim, a boa prática. Qual é a boa prática? Se você declarou ele aqui em cima como inválido e isso daqui der algum erro, tá? Ele vai continuar sendo inválido. Então, a gente vai fazer a verificação aqui embaixo, que é o seguinte, ó. Se o ADX render for inválido, né? Então aqui, pessoal, regrinha básica de linguagem de programação, né? Isso aqui é um operador booleano, que é o seguinte, ó. Se o ADX handler for igual a invalid handle, lembrando que uma única igualdade, eu atribuo o valor, né? 2 sinais de igual um do lado do outro, aqui no caso é uma comparação. Então, se a ADX handler continuar sendo inválido, aí você faz o quê, pessoal? Você impede a inicialização do programa, colocando como init failed, tá? Em letras maiúsculas. Tudo bem, pessoal? Então, return init failed. Detalhe, aqui nós estamos utilizando como é que fala? Um script, tá? Então, script é uma função do tipo void, e função do tipo void não tem retorno. Então, se eu tentar compilar esse programa aqui agora, certamente eu vou ter um erro dizendo, ó, a função do tipo void não tem retorno, tá? Mas quando você for utilizar isso aqui dentro de um Expert Advisor, então é boa prática que você, digamos assim, impeça a inicialização daquele robô se alguma coisa der errado, tá? Então, para impedir a inicialização daquele robô, se alguma coisa der errado, você usa aqui o return init failed. Ou seja, você está dizendo, ó, impeça a inicialização, motivo, a inicialização falhou. Por algum motivo, a inicialização falhou. Então, compilando aqui, a gente vai ter um erro, né? Return não é aceito dentro do âmbito de uma função do tipo void. Então, ao invés de return init failed, né, a gente pode simplesmente aqui dar um return, provavelmente vai funcionar. Compilou, beleza, ele não retorna nada, ele só impede a inicialização da função, tá? Então, o correto, vou deixar aqui, é return init failed. Tudo bem? Então, de novo, pessoal, para trabalhar com indicadores nativos é muito simples. Você faz o quê? Detalhe que a gente não chegou ainda no nosso curso na parte de acesso a dados de indicadores, tá? Eu só estou mostrando para vocês como que a gente trabalha com indicadores nativos aqui da plataforma MetaTrader 5. Então, seguindo essa lógicazinha, e aí vamos deixar essa questão de regra de inicialização para depois, vamos agora colocar vamos pensar. 3 indicadores no nosso robô. O indicador MACD, como é que eu faço? Int MACD handler, invalid handler. Outro indicador, IFR, né? Eu vou colocar RSI, que em inglês significa RSI, né? RSI handler igual a invalid handler. IFR, pessoal, é Relative Strength Index, ou seja, índice de força relativa em inglês. E
vamos colocar um quarto indicador? Vamos colocar média móvel. Então, vamos colocar MA handler igual a invalid handler, tá? Então, agora o nosso indicador, o nosso script vai ter 4 indicadores. E aqui embaixo, pessoal, é só seguir a mesma regra. MACD handler recebe IMACD, né? Então, é só você olhar aqui na documentação, ó. IMACD está aqui, ó. Então, a gente vai fazer o uso da função IMACD para MACD, IRSI para IFR e IMA para média móvel, né? Então, aqui a gente vai fazer dessa maneira. MACD handler recebe IMACD, RSI handler recebe IRSI, tá? E por fim, pessoal, MA handler recebe IMA, beleza? Então, só para todo mundo entender que quando o indicador ele é nativo, tá? Você já pode fazer uso direto dessas funções aqui da linguagem MQL5. IADX, IMACD, IFR e por aí vai, tá? E aí a gente só precisa agora fazer o quê, né? Ao abrir parênteses, a gente vai colocando aqui, digamos assim, todos os argumentos da função, né? Então, por exemplo, qual é o ativo? Ativo corrente. Qual é o time frame? Time frame corrente. Qual é o período da média móvel rápida do MACD? Vamos colocar 5. Média móvel lenta, 26. Qual é a média do sinal? 9. Sei lá, estou inventando, pessoal, não lembro de cabeça nada do MACD, tá? E qual é o preço? Aí você coloca aqui price close, né? Ou seja, preço de fechamento. Então, eu estou calculando o MACD no ativo corrente, no time frame corrente, sobre o preço de fechamento. IFR, mesma coisa. Ativo corrente, time frame corrente. Voltando aqui, time frame corrente. E por fim, qual é o período da média móvel? Vamos colocar, sei lá, 30 sobre o preço de fechamento, né? E por fim, média móvel comum. Aqui em cima foi o IFR e agora a média móvel, né? Mesma coisa. Ativo corrente, time frame corrente, período. Vamos colocar aqui, sei lá, período da média móvel 30 e deslocamento 0, preço, método mode EMA, ou seja, média móvel exponencial e preço, agora sim, price close sobre o preço de fechamento. Então, pessoal, tá tudo na documentação. Se você clicar aqui, por exemplo, em IMA, você vai ver aqui, olha, quais são todos esses argumentos que eu acabei de colocar aqui, né? Por exemplo, ó, símbolo, string symbol, tá aqui, ó. Símbolo, primeiro argumento, né? Period, ou seja, qual é o time frame, tá aqui o segundo argumento, né? MA period, ou seja, período da média móvel, tá aqui 30, terceiro argumento. Então, assim, né? Vamos colocar assim, ativo, né? Time frame, 30 é o que, pessoal? O período da média móvel. 0 é o que? O shift, ou seja, shift em inglês, deslocamento da média móvel, né? Método, ou seja, média móvel exponencial, e aí no caso preço, preço de fechamento. Tudo bem? Então, basta você seguir a documentação e colocar aqui certinho, né, quais são todos os argumentos daquela função para você definir o handle do indicador, tá? Não estamos ainda trabalhando, copiando os dados, nem nada do tipo, mas enfim, pessoal, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, é só para vocês entenderem de fato como que a gente trabalha com indicadores nativos. É assim que a gente trabalha com indicadores nativos, ok? O próximo tipo de indicador já é um pouquinho mais complexo. Deixa eu só retirar isso daqui, porque a gente vai falar sobre isso daqui na aula de indicadores, tá? Então falaremos sobre isso. Quando a gente trabalha com indicadores customizados, aí, pessoal, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Tá? Quando a gente trabalha com indicadores customizados, o buraco é um pouco mais embaixo. Por que o buraco é mais embaixo? Vamos pegar aqui agora 2 indicadores customizados. Tá? Vamos pegar, por exemplo, esse aqui, Príncipe de Nova York, da Delta Trader, e esse aqui, por exemplo, o primeiro indicador. Bem, pessoal, os indicadores nativos do MetaTrader 5, digamos assim, eles já estão embutidos dentro da plataforma. Tá? Já estão embutidos dentro da plataforma. Porém, pessoal, os indicadores customizados, digamos, são arquivos, né, com terminação EX5, tá? Pensamos que MQ5 é o código-fonte, EX5 é o arquivo executável, tá? Então, esses indicadores customizados, eles não estão dentro da plataforma. Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa importar esses indicadores para dentro da plataforma. Tá? Então, quando o indicador ele é customizado, Rodrigo, como que eu sei quando ele é customizado? Muito simples, tudo que não está aqui é customizado. Tá?
Tudo que não está aqui é um indicador customizado, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer o seguinte, olha, quando o indicador ele é customizado, ou seja, quando ele não é um indicador nativo, a gente tem que dar um passo adicional. Que passo adicional é esse, pessoal? Passo adicional é justamente fazer o quê? Incluir indicadores customizados. Como assim incluir? Rodrigo, olha só. A ideia é, daí o nome da aula, né? Incluindo indicadores. Esses indicadores, estes 5, a gente tem como, pessoal, para quem não sabe, incluir esses indicadores no código-fonte de maneira que quando a gente compila o nosso programa, e isso é que é legal da linguagem MQL5, automaticamente no ato da compilação, esses indicadores são embutidos, né, na compilação do programa principal. Ou seja, quando você trabalha com a inclusão desses indicadores, ao compilar o programa principal onde você está trabalhando, esses indicadores, percebam que não é o código-fonte do indicador não, tá, pessoal? O arquivo executável, ele é incluído dentro do código do teu arquivo principal. Tá? De maneira que você consegue tranquilamente fazer uso de toda a lógica operacional do teu indicador sem necessidade de trabalhar com 3 arquivos diferentes. Ou seja, em um único arquivo com terminação ext5, você vai ter o código-fonte principal que você está desenvolvendo, além, por exemplo, dos dois indicadores que você pretende trabalhar com eles, ok? E como que a gente faz essa mágica, pessoal? Essa mágica, para a gente fazer, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa indicar para o compilador do MetaTrader 5 que esses indicadores, eles são resources, ou seja, eles são recursos do programa que você está desenvolvendo. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, olha, resource. Eu estou incluindo o indicador customizado como um recurso, digamos assim, externo do meu programa principal. Tá? Então, para a gente incluir indicadores customizados dentro do nosso próprio robô, ou script, ou enfim, até mesmo dentro de indicadores você pode chamar outros indicadores também, tá? Você coloca o seguinte, ó, resource, e você indica em qual pasta o arquivo está localizado, né? No caso aqui nós estamos dentro da pasta indicators, tá? Então eu preciso aqui dizer qual é o nome da pasta. O nome da pasta está aqui, ó, indicators. É essa pasta que a qual eu estou me referindo, tá? E esse barra aqui, pessoal, né? Digamos assim, no ato da compilação, o compilador vai ler essa string e vai ver, ó, uma contrabarra seguida de outra contrabarra, o compilador ele vai, enfim, trabalhar isso aqui como uma barra única, tá? É porque quando a gente vai localizar o endereço, né, o endereço no Windows, por exemplo, ele sempre utiliza uma única barra, tá? Mas para eu poder indicar para o compilador que isso aqui é uma única barra, eu preciso, e como a barra é um caractere especial, né, no compilador utilizar contrabarra, digamos assim, e o compilador transforma isso aqui em uma única barra, tá? Então fiquem tranquilos, é assim que funciona, tá? E de novo, dentro da pasta indicators, agora vem o nome, digamos assim, do recurso que eu quero utilizar. Você vai colocar barra de novo e você vai dizer, ó, PNY underline delta trader.ex5. Então, ao fazer isso daqui, eu estou, de novo, né, incluindo o executável do indicador dentro do meu programa como um recurso. Beleza? Vamos fazer isso aqui agora para o outro indicador. Um segundo resource. E aí a gente vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Isso a gente só vai mudar o nome aqui agora para primeiro indicador.ext5. Beleza? Então aqui, pessoal, percebam que eu estou colocando, de novo, né, anexado ao meu programa 2 indicadores. Ambos os indicadores estão entrando no meu programa como resource, ou seja, como um recurso. Beleza? E aí o que eu faço? Eu compilo e vocês vão ver que não tem nenhum erro. Tá? Então, diferentemente dos indicadores padrão, né, ou seja, dos indicadores nativos do MetaTrader 5, né, os indicadores customizados, eles precisam desse passo adicional. E que passo adicional é esse? É o passo onde você inclui os indicadores customizados primeiro, para só depois fazer o quê, pessoal? A definição do handle, né? A declaração do handle e, digamos assim, a definição dele aqui embaixo, tá? Então, vamos para os próximos passos.
Como são dois indicadores, e eles não são nativos, vamos fazer uma rápida separação aqui, né? Indicadores nativos aqui em cima, não nativos aqui embaixo. Então, os não nativos eu vou chamar o seguinte, ó, PNY handler é igual a invalid handle, mesma regra, tá? E aqui no caso, int PI handler, ou seja, primeiro indicador, é igual a invalid handle, beleza? Então, eu fiz o quê? Eu criei identificadores para os handles, né? PNY e PI handle. Vou colocar aqui prim handle, fica mais fácil, né? Prim handler, PNY handle, tá? Princípio de Nova York, PNY e primeiro handler, tá? Então, basicamente, a gente declarou aqui as variáveis. Agora, como que eu faço a chamada desses indicadores? Aí é que vem a parte mais legal, né? PNY handler é igual a iCustom. Tudo bem, pessoal? Então, olha que legal. A função iCustom, ela é utilizada justamente para a gente fazer o quê, pessoal? E, inclusive, ela está aqui na documentação. Olha, iCustom, está aqui, ó. Está aqui na documentação, para quem não viu aqui ainda, está aqui iCustom. Beleza? Então, eu vou clicar aqui para a gente poder entender o que ela diz. Ó, cliquei em iCustom e ele fala justamente isso aqui. Agora que vem a parte mais chatinha e eu vou explicar para vocês, tá? Quando a gente utiliza a função iCustom, olha só que legal, pessoal. Ela traz quais argumentos? Ela traz o argumento do ativo, que é o primeiro argumento. Ela traz aqui, no caso, o segundo argumento, qual é o período. O terceiro argumento, qual é o nome do indicador. E tem reticências, como vocês estão vendo aqui. Significa que aqui eu tenho o quê? Uma lista de parâmetros de inputs. Aqui a tradução, né? Veio para parâmetros de entradas do indicador. Não entendi nada, Rodrigo. Vamos lá. Pessoal, para a gente poder trabalhar com indicadores customizados, a gente vai fazer o seguinte, olha, iCustom, e você vai abrir parênteses, e ele vai fazer o seguinte, qual é o ativo para onde o indicador customizado, onde, né, o indicador customizado vai ser calculado? Vamos colocar o ativo corrente, symbol. Qual é o time frame? Vamos colocar aqui o time frame corrente, period. E aí, olha que legal, pessoal. Qual é o nome do indicador? Agora vem uma mágicazinha que eu queria explicar para vocês. Na hora de colocar o nome do indicador, você vai colocar entre aspas o seguinte, olha, no caso do Príncipe de Nova York, qual foi o nome do indicador? Você vai copiar isso daqui. Então, copiar e você vai colar aqui dentro. Beleza. Só que atenção, pessoal, se você fizer isso, se você fizer dessa forma aqui que está errado, tá? Dessa forma aqui que está errado, ele vai até compilar, tá? Então, cliquei aqui, ele compilou. Só que aqui, nós não dissemos para o compilador quais são os argumentos do indicador, tá? O indicador PNY, ele tem vários argumentos. Aí é que vem o problema. Eu só consigo saber quais são os argumentos do indicador PNY, Príncipe de Nova York, né? No caso aqui, quais são os inputs, se eu tiver acesso ao código-fonte do indicador. Tá? Tendo acesso ao código-fonte do indicador, pessoal, beleza, você vem aqui e coloca quais são os inputs. Tá? Do contrário, você precisaria virar para o desenvolvedor do indicador e pedir informações sobre quais são os inputs dele. Tá? No caso do indicador PNY, nós temos 3 inputs. Olha só, qual é o período da banda? Padrão 20. Qual é o deslocamento da banda? Padrão 0. E qual é o desvio da banda? Padrão 2. Então, pessoal, se você não coloca nenhum parâmetro, né, ou seja, quais são os inputs, né, ele vai trabalhar com os valores padrão do indicador. Então, se tiver input, ele vai trabalhar com esses valores, né, que são padrão, ou seja, no ato da inicialização do indicador. Tá? Então, não tem problema não colocar, porém é ideal colocar. Tudo bem? E aqui a mágica está agora aqui, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês. O compilador, tá, do MetaTrader, isso tudo é macetezinho, tá, pessoal? O compilador do MetaTrader, ele está fazendo o seguinte quando você compila, tá? Você colocou o indicador Príncipe de Nova York dentro, né, do programa principal como resource. Beleza? Colocou aqui dentro como resource. Só que na hora que você foi declarar o iCustom, você disse para o iCustom buscar o indicador dentro da pasta Indicators. Isso aqui está errado. Tá? Então, esse // você está dizendo o seguinte, ó, cara, utiliza como indicador customizado, né, esse arquivo ext5 que está dentro da pasta Indicators.
Aí é que está o erro, pessoal. Como você já incluiu o indicador aqui em cima como resource, você precisa dizer para o compilador para usar o resource e não o indicador que está aqui dentro da pasta. Por quê? Porque o usuário final que estiver utilizando o seu programa pode eventualmente não ter esse indicador dentro da pasta dele, lá do computador dele. Tá? Então, como que a gente vira para o compilador e fala o seguinte: ó, compilador, não use o indicador PNY, o arquivo com terminação x5, dentro da pasta indicators, e sim use o resource que eu incluí aqui em cima. Então, como que a gente fala isso daí para o compilador, pessoal? Para o compilador, você vai falar dizendo o seguinte: você vai substituir esse barra barra por dois pontos. Tudo bem? Então, esse dois pontos, isso aqui é da linguagem MQL5, tá? E você está dizendo o seguinte, ó, compilador, não use o arquivo direto da pasta. Compilador, use o arquivo que eu incluí aqui em cima como resource. Ou seja, nesse caso, a pessoa que está recebendo o programa lá na ponta final não precisará ter esse indicador dentro da pasta. Por que ele não vai precisar ter esse indicador dentro da pasta? Porque você já incluiu o indicador aqui dentro do seu código. Percebe? Então essa mágica, pessoal, isso aqui é importante para eventualmente você distribuir programas, distribuir indicadores, tá? Então você inclui o resource e faz uso do resource, dizendo para o compilador, use o resource e não o arquivo original. Tudo bem? Por quê? Porque o arquivo original, de novo, você já incluiu aqui em cima. Então, para indicar para o compilador utilizar o resource, você coloca no começo do nome, pessoal, justamente esse dois pontos, tá? Se você bater o olho aqui, você vai ver que ao compilar, não teremos, ó, estou compilando, não tem nenhum problema. Seguindo essa lógica, como é que a gente declara o prim handler, pessoal? Prim handler é igual a iCustom, ou seja, um indicador customizado, custom, tá? E ele pede símbolo, né, o símbolo corrente, símbolo time frame, period, time frame corrente, nome do indicador, você vem aqui no resource, copia, cola o resource e de novo, ao invés de usar o arquivo na pasta original, você usa o resource, tá? Fecha parênteses, ponto e vírgula, compila, não vai dar nem um único erro de compilação. Tudo bem, pessoal? Então é assim que a gente inclui indicadores dentro de programas, utilizando a linguagem MQL5, tudo bem? Então existem dois métodos básicos, né? Indicadores nativos, você não precisa incluir resource, tá? Agora, se forem indicadores customizados, aí sim você precisa incluir o resource, tudo bem? E aí, pessoal, aqui embaixo, para você fazer uso do indicador nativo, você vai direto na função, tá? E ADX, e MACD, e IRS e por aí vai. E para fazer uso do indicador customizado, você faz uso da função iCustom. Lembrando que a função iCustom tem um parâmetrozinho adicional. Qual é esse parâmetro? O nome do indicador, e a gente precisa indicar para o compilador para usar o resource, e não um indicador direto na pasta. Tudo bem, pessoal? Então esse é o resuminho do que a gente fez aqui nessa aulinha sobre inclusão de indicadores em programas utilizando a linguagem MQL5. Ok? Obrigado aí pela atenção e até o próximo vídeo.